Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar nessa aula hoje falando sobre atividade industrial. Especificamente, vamos falar sobre os modelos de produção, tá? E como esses modelos de produção impactaram na produção da indústria. O primeiro modelo de produção criado foi o Taylorismo, né? Criado por Frederick Taylor. O objetivo desse modelo era promover uma especialização do trabalho, né? E aí, esse modelo vai introduzir os modelos de organização científica do trabalho. O que é a especialização do trabalho? É o desenvolvimento de atividades específicas, né? Numa indústria, por exemplo, de camisetas, uma pessoa só corta, outra pessoa só coloca o botão, outra só costura. Então, se os trabalhadores executassem apenas uma atividade, eles poderiam produzir de forma mais acelerada, aumentando os lucros da produção, tá? Com esse modelo, houve também a instituição do controle do tempo, né? Foi estabelecido um tempo, uma meta, né? Para que os empregados desenvolvessem as suas atividades, produzissem, né? Dentro daquele tempo, X peças, né? Então, esse controle do tempo também é importante no sentido de que aumenta, maximiza a atividade produtiva e faz com que haja um maior controle sobre o trabalho. E a gente não pode esquecer do fracionamento da produção, que é a divisão da produção em etapas, né? Formação de grupos, divisão em etapas, cujo objetivo é potencializar, aumentar a atividade produtiva da fábrica. Tá? Com o Taylorismo, nós temos aí o desenvolvimento da produção industrial, que passa a ganhar conceitos científicos, né? De organização que não existiam até então. No início do século XX, nós temos o desenvolvimento do Fordismo, né? Foi criado por Henry Ford, que é o empresário, né, da marca Ford, conhecida de automóveis, que existe até hoje, né? Então, ele criou um método de racionalização da produção, tornar essa produção cada vez mais pensada, né? Objetiva, né? Com metas claras, tá? E aí, Ford vai se diferenciar de Taylor porque cria as linhas de montagem, né? Taylor cria o controle do tempo, estabelece tempo, metas, e a Ford avança, cria as linhas de montagem, os produtos chegam até os trabalhadores. Eles não precisam sair do seu local, por exemplo, para pegar a matéria-prima, perdendo ali tempo na execução dessa atividade. Os produtos chegam até esses trabalhadores já a partir das chamadas esteiras rolantes. Isso faz com que haja um controle maior sobre o tempo e que os funcionários produzam cada vez mais. Com a instituição do seu modelo de produção, Ford criou um modelo de consumo e de produção em massa, né? Para isso, ele aumenta os salários, porque ele trabalhava com automóveis, né? Então, como vender automóveis para uma população que não tinha um alto padrão? Então, o que que ele fez? Aumentou os salários dos seus próprios funcionários e os funcionários sentiram-se estimulados a consumir os seus produtos. Então, passaram a consumir o próprio automóvel que era produzido na fábrica. Então, o dinheiro que ele ofertava, em termos de aumento salarial, voltava para o empresário. Até hoje, isso é muito aplicado nas empresas, né? Os funcionários são estimulados, por exemplo, a comprar dentro das lojas em que trabalham, sejam elas lojas de departamento, de eletrodomésticos, de automóveis, dentre outros. Um dos problemas desse modelo fordista? É que ele massificou a produção e tornou essa produção mais ou menos igual. Por exemplo, a indústria de roupas, né? A produção elevada em massa gerou uma homogeneidade na moda, né? E aí muitas pessoas passavam a vestir roupas semelhantes. Passam, né? Em lojas de departamento famosas, isso é muito comum, várias peças com o mesmo modelo, tirando a questão da individualidade, né, da pessoa que compra. Ela não está usando uma roupa exclusiva. Mas, para a indústria, essa produção em massa gerou um lucro, né, exorbitante, já que a peça era feita num único molde, né, os empregados eram estimulados, eram obrigados a trabalhar com um tempo já determinado, e aí passaram a produzir cada vez mais ganhando o mesmo salário. Tá? Isso maximizou o processo de mais-valia, que é a exploração do trabalho realizado dentro das fábricas. Então, o modelo fordista, ele controla tempo, racionaliza a produção através de chamadas linhas de montagem, né? Há uma superespecialização do trabalho. Há um controle maior do tempo em relação a essas mercadorias que são produzidas. Então, quando a gente fala desses dois modelos de produção, a gente lembra dessas imagens aí das fábricas,
onde nós temos linhas de montagem, formação de grupos específicos para haver um controle maior do tempo da produção. E a gente lembra também do filme Tempos Modernos, né? Quem já assistiu, é um clássico, onde o Chaplin, né, tem que produzir a partir do tempo da esteira rolante. O tempo é determinado dentro da fábrica. Então, de tanto executar a mesma função, ele passa a ter problemas, né, psicológicos, porque não consegue acompanhar o ritmo de produção que é ditado dentro das fábricas. E esse processo é muito comum, né, de ocorrência dentro das fábricas do Brasil e do mundo. Há uma cobrança cada vez mais sistemática para que essas atividades sejam executadas de forma célere, né? E essa execução de forma célere leva a problemas em boa parte dos trabalhadores localizados que trabalham dentro dessas fábricas. E aí a gente tem a formação de linhas de montagem com o objetivo de controlar o tempo, formação de grupos, né? E a especialização do trabalho, que é a execução de uma tarefa única, cujo objetivo principal é acelerar a produção, né? E aí, com isso, a gente tem a observância de uma produção em massa, cada vez mais acelerada, para estimular também um consumo elevado. Então, dentro dessa política fordista, ela nasce ali basicamente no século XX, nós temos a execução de altos salários para estimular o consumo. Isso gera também a chamada sociedade de consumo. Então, o empresário passou a aumentar os salários com o objetivo de fazer com que parte dos salários que eram pagos retornassem para o empresário, tá? Então, essa sociedade de consumo acabou gerando modelos, padrões de consumo que nós conhecemos hoje, inspirados no American Way of Life, que é o modo de vida americano, onde a pessoa se satisfaz, teoricamente, a partir do consumo que ela tem, do padrão de consumo, que é algo problemático hoje, já que nós estamos na emergência de graves problemas ambientais e parte desses problemas ambientais são oriundos desse elevado padrão de consumo. Então, isso deu impulso ao keynesianismo, né, porque nós tivemos aí, dentro desse processo, a Grande Depressão e houve um estímulo do governo dos Estados Unidos na realização de grandes obras, na empregabilidade, né? Isso fez com que houvesse um aumento de salários maior que levou à formação dessa sociedade de consumo. E fez com que essa sociedade de consumo absorvesse esse padrão de consumo em massa, tá? Dentro do contexto do Fordismo, nós tivemos também o Estado de Bem-Estar Social, que foi uma política criada na Europa, nos Estados Unidos, cujo objetivo era garantir salários que promovessem a sobrevivência digna das pessoas, né? Nós tínhamos aí um conjunto de medidas na educação, na saúde, no saneamento, que promoveram uma elevação da qualidade de vida das pessoas, tá? Então, isso fez com que houvesse uma absorção desses produtos que foram produzidos em larga escala pela atividade industrial, tá? Então, houve crises na produção a partir de 1929, né? E aí, com o aumento de gastos de salários produzidos pelo Estado de Bem-Estar Social, já que eles promoveu uma elevação dos salários mínimos do trabalhador em todo o mundo, houve a instituição do neoliberalismo a partir dos anos 70. Neo quer dizer novo liberalismo e liberdade econômica. Chegou o momento que os empresários, né, pressionaram os governos a criar uma doutrina econômica que tinha como objetivo um investimento menor no cidadão e um investimento maior na atividade produtiva, com o objetivo de gerar riqueza na atividade industrial, gerar renda e novos postos de trabalho, com o objetivo também de combater o estado de bem-estar social, tá? Então, o neoliberalismo passou a pregar o quê? O corte de investimentos na área social e a canalização desses investimentos para o setor produtivo, tá? Então, o resultado da instituição do neoliberalismo decorreu de aumento da inflação ao longo do tempo e da necessidade de um controle de gastos do governo, já que esses gastos foram cada vez maiores a partir do estado de bem-estar social e da política keynesiana que foi gestada. Então, o neoliberalismo também trouxe como um aspecto negativo os parcos investimentos na área social, levando ao empobrecimento de significativas parcelas da população no mundo desenvolvido e subdesenvolvido, já que essa doutrina ela é aplicada também nos países pobres.
Depois do Taylorismo, nós temos a instituição do Toyotismo. Quando a gente fala de Toyotismo, nós lembramos da fábrica Toyota, japonesa, que instituiu esse modelo, que é conhecido como modelo toyotista. O modelo fordista pregava a produção em massa para um consumo em massa, uma padronização, uma homogeneidade, um supercontrole do tempo, a racionalização da produção. Qual a diferença para o toyotismo? Tá? O toyotismo também trabalha com essa ideia de racionalizar, produzir evitando desperdícios, gastos desnecessários com mão de obra, né? Com estoques, dentre outros. Né? Só que não trabalha com a padronização. Né? Ao contrário, o toyotismo vai trabalhar com a individualização da produção. Se a gente for citar o exemplo de roupas, no toyotismo não interessa produzir uma grande quantidade de roupas para uma determinada cidade. É mais interessante no modelo toyotista produzir peças exclusivas em menor quantidade e um aumento desse preço, uma valorização desse preço, pois com isso atende-se às necessidades individuais, tá? Então, a produção ela é flexível, porque ela é programada, ela tem um tempo certo para acontecer e para evitar, inclusive, a produção de estoques. A ideia da produção flexível é, saindo da fábrica, ela vai direto para o consumidor, evitando ficar em estoques, evitando processos de liquidação, de promoção, de venda de produto com a queda do preço, tá? Essa forma de produção ela é conhecida como produção just in time, no momento justo, no momento certo. Ela não requer grandes depósitos para acumular mercadorias. A produção é programada. A fábrica já sabe quanto vai produzir, como vai produzir, para quem vai entregar, quantos empregados irá precisar. Então, essa produção no momento certo, no momento justo, faz com que haja diminuição dos gastos de desperdícios e o produto vai diretamente para o consumidor. A ideia é essa, a produção é individualizada e não padronizada, homogênea, tá? Então, o objetivo do toyotismo é racionalizar cada vez mais a produção, tá? O funcionário é polivalente, ele executa diferentes atividades, passeia por diferentes setores. E ele tem é requerido dele um nível de qualificação maior para que ele possa operar com essa produção just in time. A produção toyotista ela culmina com a revolução da robótica e da informática, né? Então, os processos são informatizados e requerem cada vez menos pessoal dentro das fábricas. Essa produção é individualizada e ela é feita no momento certo, no momento justo. O modelo toyotista é o modelo que está em vigor no mundo e é aplicado nas fábricas com o objetivo de diminuir o tempo da produção, diminuir os desperdícios e produzir um bem que seja mais direcionado aos gostos individuais, ao pluralismo, né, cultural, pluralismo que existe na sociedade. Então, as peças são produzidas no momento certo, a gente chama de produção just in time. Essa produção ela é robotizada, né? Ela nasceu ali no Japão, esse modelo, e se desenvolveu rapidamente pelo mundo, tá? Então, emprega pouca mão de obra. Eles aplicam também os CCQs, que são chamados de Círculos de Controle de Qualidade. A fábrica estuda todos os ambientes de trabalho e cria padrões de qualidade que devem ser seguidos por todos os funcionários, com o objetivo de racionalizar a produção, de aumentar essa produção, né, diminuir os custos. Então, como consequência, o que é que a gente tem desse modelo toyotista? Os estoques são eliminados, porque a produção é toda programada, a fábrica sabe quanto vai produzir em cada mês e a que países ou regiões se destinam essa produção. Essa produção sai das fábricas e vai quase que diretamente para o consumidor. Isso aumenta também o desemprego estrutural, porque ela é uma produção robotizada, não há necessidade de empregabilidade de grande quantidade de pessoas, né? E ela requisita uma mão de obra qualificada, né? Operários polivalentes. Há necessidade de abastecimento contínuo de matéria-prima, tá? Porque o objetivo é fazer com que essa produção ela não pare, ela tem um tempo certo para acontecer, visto que ela é toda programada, tá? Então, as empresas estimulam, inclusive, isso. As grandes marcas de confecção, por exemplo, não trabalham com a venda dos seus produtos, né, em todos os municípios. Elas escolhem os municípios polos e enviam 10 peças, 5 peças
né, ou uma peça para esses locais e passam a cobrar um valor maior, né, porque o objetivo é atingir o gosto individual. O objetivo é produzir algo de qualidade, individualizado e no tempo certo. Então, com isso, ela evita desperdício, evita sobra de produto, evita liquidações e não gasta com estoques, visto que esses produtos não ficam armazenados por muito tempo. Então, o modelo toyotista gera também novas relações de trabalho, né? Nós temos uma redução de salários e direitos, que a gente chama de uberização hoje. Parte das empresas pegam essa produção e entregam a outras empresas. Essas empresas contratam uma mão de obra por um preço menor e ocorre essa produção, tá? Com a queda do estado de bem-estar social e a ascensão do neoliberalismo, nós temos corte de direitos sociais, né? Historicamente garantidos aos trabalhadores. Então, nós temos relações por hora trabalhada, por exemplo, nós temos uma maior flexibilização nos processos de demissão, nós temos reformas no sistema previdenciário que aumentam o tempo dessas pessoas no trabalho. Então, dentre a flexibilização das leis trabalhistas está a terceirização, que é um problema, porque o empregado terceirizado ele ganha menos e ele executa mais tarefas, ele sofre um processo de exploração bem maior, né? Dentro dessa flexibilização das leis trabalhistas, nós temos, por exemplo, o contrato de trabalho por hora, que nem sempre garante um salário básico, que é o chamado salário mínimo, né, para esses trabalhadores. Então, tudo isso está dentro da lógica do neoliberalismo, que é o novo liberalismo econômico, que passou a ser instituído nos anos 70, né, nos Estados Unidos e na Inglaterra, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e se espalhou por todo o mundo, tá? A terceirização da economia também é uma realidade, onde muitas nações desenvolvidas pegam a sua produção e enviam para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos com o objetivo de produzir nesses espaços a um preço menor e trabalhar apenas com a venda, com a marca, né, do produto, né, garantindo maiores lucros para os produtos fabricados num determinado segmento industrial, tá? Então, nós vemos esse período aí de crise de salários e direitos, os salários estão cada vez mais achatados, né? E esses direitos retirados por legislações nacionais, isso é fruto da crise do estado de bem-estar social. Com o neoliberalismo, nós tivemos a instituição da flexibilização das leis do trabalho, maior facilidade para demitir e contratar, e um processo que a gente conhece como terceirização da economia, que é uma subcontratação pagando um salário menor, né, e com menos garantias trabalhistas. Nós temos também, dentro desse contexto, novas exigências ambientais, né, com o modelo toyotista, e a sociedade também mudando, né? A gente está discutindo agora na COP26 créditos de carbono, aumento do desmatamento, do CO2, emissão de metano. Então, a sociedade ela tem se preocupado muito com essa questão. Então, a produção hoje tem que ter, para agradar ao público que é mais exigente, tem que ter um foco na sustentabilidade. Geralmente as empresas têm que mostrar que essa produção é sustentável, ela não agride ao ambiente, né? Ou ela procura práticas que tenham o menor impacto possível sobre o ambiente. Isso gera uma boa imagem para as empresas, né? Essas empresas passam a vender mais porque seus consumidores são mais exigentes e buscam esse retorno ambiental. Gera mais custos para as empresas em nações em desenvolvimento, já que essa prática ela ainda é incipiente dentro do nosso território, mas ela gera também um preço maior para os produtos, né? Já que esses produtos que têm selos ambientais, como o ISO 14001, que é um selo de gestão ambiental, eles agregam valor ao produto, fazendo com que haja uma compensação em relação a esses investimentos. Então, a preocupação com o ambiente, a gente diz que gera rendimentos aos produtos com certificação verde, né? Então, gera uma imagem positiva para a empresa. Se a empresa tem uma imagem positiva, ela tende a vender mais. E essas exigências em relação à questão ambiental, elas serão cada vez mais comuns em nosso contexto, visto que a gente tem um quadro aí de aquecimento global, né, de problemas relacionados às alterações climáticas que têm sido constantemente denunciados, seja em reuniões organizadas pela ONU, seja pela presença da mídia,
né, com reportagens, matérias, ou seja, por movimentos da sociedade civil organizada, alertando para o problema.